vamos lá, vamos começar. Pretendo não me estender muito, vocês pediram para ser às 20 horas. Vamos lá então, é importante que você tenha papel e caneta na mão, tá? Papel e caneta na mão, é uma aula, não é só uma live para você assistir. É um momento, é uma oportunidade durante 5 noites para você sentar, para você reestruturar Tonito de Moçambique, Santo Cristo. Muito bem, Santo Cristo. Então o que acontece? É um momento, uma oportunidade para você estruturar, avaliar, repensar alguns pontos importantes da sua carreira profissional. Vai ser muito bom, pessoal de Angola. Carlos, boa noite. Dayana Lima de Floripa, boa noite. Florianópolis também, Emílio tá na área. Vamos lá então, Bahia, Ilhéus, Carlos Júnior. Pessoal, vamos aproveitar, olha aqui ó, Manuela, tá em Salt Lake City, Utah. Eu tô em Logan também, no Utah. Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer aquela atividade, é importante, as pessoas reclamam tanto da questão do trabalho, falta de dinheiro, carreira. Então vamos aproveitar e vamos clicar nesse aviãozinho, nessa setinha bem à sua direita. Clique nesse aviãozinho, aí vão aparecer, você clicar ali vai aparecer uma listinha de nomes. E do lado tem uma bolinha, você clica em cima da bolinha e embaixo já aparece em azul enviar. Então você marca ali, ó, Lucas Ferro não tá na live, vou mandar para ele, ó. Aí você marca aí umas 20 pessoas e envia, pronto. Aí você convida mais pessoas, você está dando às pessoas a oportunidade, como eu falei no início da série, nós não vamos vender nada. A Isabel Buzo está em Toronto, no Canadá. Brodecker está em Pelotas. Pedro Paulo Cirilo em Minas Gerais. Sabrina em Florianópolis. E então você convida as pessoas. Essa aula vai ficar gravada, não vai ficar gravado em nenhum ponto, ó. Adame Portela de Santa Rosa, Santa Rita no Paraguai, Márcio Lunks. Muito bem, pessoal de todo mundo. E eu vou, Eberlúdio, 7 graus aqui, Mate Aline, Montenegro. Bom, eu vou fechar aqui os comentários para a gente se focar no conteúdo, tá? O que acontece? Nós vamos fazer uma série de 5 aulas. Faz muito tempo que eu não falo sobre carreira, mas eu fui, por muito tempo, eu trabalhei na área de carreira, escrevi vários livros, então vou ensinar para vocês o que eu aprendi, o que eu apliquei na minha carreira e que deu resultados e que tenho certeza absoluta, se você aplicar na sua carreira, também vai dar resultados, tá? Então, vamos começar, eu sempre gosto de começar com um objetivo. Qual é o objetivo? Por que nós estamos aqui? Tudo que, esse talvez seja a primeira coisa que você precisa aprender. Tudo que você faz na vida, você precisa se perguntar qual é o objetivo de eu estar aqui? O que isso agrega? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu gosto. Não é porque você gosta. Além de gostar, qual é o objetivo dessa série de aulas? O meu objetivo único e específico é ajudar você de alguma forma a desenvolver clareza sobre como crescer profissionalmente e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é necessário, dinheiro não é tudo, mas dinheiro é um aspecto fundamental, extremamente importante para a nossa vida. Então, ganhar dinheiro, saber ganhar dinheiro é importante. Você vai ficar milionário, vai faturar bilhões, milhões? Não. Você vai ter clareza sobre o que fazer. O resto é contigo.
crescer profissionalmente. O trabalho é um pilar extremamente importante na nossa vida. Você não vai estar em nenhum outro lugar tanto quanto você vai estar no seu trabalho. De tudo que você fizer na vida, você vai passar mais tempo trabalhando. Dormindo, talvez. Você talvez vai dormir mais. Mas você vai estar mais tempo trabalhando do que estar com as pessoas que você ama. Você vai estar mais tempo trabalhando do que na igreja, se você gosta de orar, de ir na igreja. Você vai estar mais tempo trabalhando do que se divertindo. Enfim, o trabalho é um pilar essencial na nossa vida. É importante crescer profissionalmente. É um aspecto extremamente importante da nossa vida. Então nós vamos trabalhar 2 aspectos. Crescer profissionalmente, ponto 1, como ganhar mais dinheiro, tá? Não é uma promessa de você ganhar dinheiro, é uma promessa de olhar como você pode aumentar, crescer mais profissionalmente, aumentar o seu potencial e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Então, o que seria crescer profissionalmente? Quando se fala que o objetivo é crescer profissionalmente. Primeiro, entender a si. Você precisa entender a si. E dentro desse entendimento, compreender o seu potencial. Então, você precisa compreender a si. E dentro dessa compreensão de si mesmo, você precisa compreender qual é o seu potencial. Ok, agora eu sei qual é o meu potencial, nós vamos trabalhar isso. Agora que eu sei qual é meu potencial, eu preciso desenvolver esse potencial. Como você vai, depois de identificar esse potencial, como você vai desenvolver esse potencial? E o terceiro ponto, uma vez que você desenvolveu esse potencial num certo nível, como você vai colocar ele a serviço do universo? Esse é um aspecto do desenvolvimento profissional. E fazer isso de uma maneira simples, de uma maneira leve, de uma maneira natural, serena, espontânea, criativa. O desenvolvimento do potencial é para ser como o desenvolvimento, como o abrir de uma flor. É uma coisa bonita, é uma coisa leve, uma coisa natural. Por que nós dificultamos isso tanto? Falta de clareza, falta de compreensão. Então nós vamos trabalhar isso, tá? E o que seria ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro, as pessoas às vezes nem gostam de falar disso, mas isso também já é uma coisa que a gente vai trabalhar. Ganhar dinheiro sempre é o fruto, ganhar dinheiro sempre é o retorno, ganhar dinheiro sempre é a recompensa pelo que você oferece. Por isso que ganhar dinheiro é uma coisa gostosa, é uma coisa divertida. O dinheiro é o perfume que volta para você quando você dá alguma coisa. É uma frase de assim, sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem dá flor, de quem dá rosas. Então, quanto mais você desenvolve o seu potencial, você coloca ele a serviço do universo, tá? De forma leve, de forma natural, de forma espontânea, com isso vem a recompensa. E a recompensa é esse ganhar dinheiro. Então, tudo isso é simples de entender. Falando assim, é simples de entender, mas é difícil de fazer. É difícil de fazer. Por quê? Então preste atenção. Vamos começar por um ponto, um aspecto geral da sua vida, que é uma coisa que todo ser humano, não importa onde você está, não importa quem você é,
Todo ser humano precisa entender esse aspecto geral da vida. Vamos começar por um horizonte mais largo e depois vamos estreitar isso, tá bom? Então, o que você precisa saber? Ponto 1. Todo mundo fala e todo mundo sabe da importância do propósito. As pessoas falam muito em propósito de vida. Eu lembro quando eu comecei a ouvir a ideia de propósito, isso me dava coceira. Por quê? Porque todo mundo dizia, você precisa ter um propósito, e eu não conseguia definir meu propósito. Eu não tinha a mínima ideia qual era meu propósito. E isso criava mais ansiedade, isso me fazia sentir pior ainda. Eu pensava assim comigo, poxa, eu sou tão inútil, tão sem serventia que eu nem sei qual é meu propósito. Então, ao invés dessa ideia de você precisa conhecer seu propósito, em vez disso clarear, isso me fazia com que eu me encolhesse mais ainda. Então as pessoas falam muito sobre propósito de vida. E aí, se você olhar e ouvir essas pessoas, você vai ver que existem 1000 conceitos diferentes sobre o que é um propósito. Então, qual é a primeira coisa que eu entendi na minha vida e que mudou tremendamente o meu modo de viver, os meus resultados, o que eu aprendi? Eu vou compartilhar isso com você, tá? E eu quero que você entenda isso sobre sua vida, mas você não só entenda para você. Eu quero que você entenda isso e que você aplique isso com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, com seus irmãos, com sei lá com quem. Então, qual é a primeira coisa que você precisa aprender se você quer viver uma vida plena, uma vida satisfatória? O que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte. Você precisa se focar em 3 pontos na sua vida. Escreva 3 pontos na sua vida. Essa é uma visão geral, uma visão completa. Quais são esses 3 pontos? Vamos chamar isso do quê? Vamos chamar isso, vou usar o caderninho aqui, por isso que fechei os comentários. Vamos chamar isso de 3 propósitos. Uau! Um propósito já é um problema, agora ele vem falar em 3 propósitos. Mas fique aqui comigo, tá? 3 propósitos. Então, o que é um propósito? O que é um propósito? Propósito é muito simples. Propósito é algo a que você se propõe. Eu tenho o propósito amanhã de manhã de ir no banco. Você se propõe a ir no banco. Propósito é algo que você se propõe. Então você precisa propor 3 coisas na sua vida. Você se propõe. Você se propõe a fazer 3 coisas na sua vida. Isso você não tem para onde correr. Isso aqui, raramente você vai ouvir uma pessoa te explicar isso. Mas eu entendi que você não tem para onde correr. 3 propósitos. Você precisa entender e desenvolver esses 3 propósitos. Quais são esses 3 propósitos? Vamos escrever aqui, tá? 1 é o propósito interno, 1 é o propósito externo e o outro é o propósito supremo. Então faça esse desenho que eu quero que você entenda isso, tá? Para você nunca mais ter dúvida ou ficar, vou usar a palavra feia, ficar se masturbando mentalmente em relação a propósito. Então você precisa ter esses 3 propósitos. Isso é muito simples, tá? Muito simples e muito óbvio. Então vamos entender cada um desses 3 propósitos, tá bom? Propósito interno também é conhecido como o propósito primário. Então você tem um propósito primário. Por que ele é primário? Porque ele vem primeiro. Propósito interno é primário, ele vem primeiro. E o que é esse propósito primário, esse propósito interno? O propósito primário, ele diz respeito ao, escreve aqui do lado, ao ser, tá?
Propósito primário diz respeito ao ser. Propósito primário é você descobrir o que você é, aquilo que você é. Por isso que ele é primário. Ele vem antes. Propósito primário, ele vem antes. Você precisa primeiro conhecer quem você é, saber quem você é. Eu disse que você precisa ter 3 propósitos. Propósito é uma coisa a que você se propõe. Então você precisa se propor a se conhecer. Você precisa, isso não é para filosofia, isso não é espiritualidade, isso não é psicologia, nada disso. Isso é praticidade. Isso é lógica. Então você precisa mergulhar dentro de si, encontrar o diamante escondido dentro do seu interior e trazê-lo para a superfície. Então, o propósito primário, você precisa se propor a conhecer quem você é, tá bom? Simples assim. Então, o propósito primário, quem é você? Ele é propósito primário e ele é seu propósito interior. Então, é necessário voltar-se para dentro. Ok, falamos do propósito interno, propósito primário, que é a mesma coisa. Agora vamos falar do propósito externo. O propósito externo, ele é secundário. Por quê? Porque ele diz respeito ao fazer. O propósito secundário é aquilo que você faz. Então tem o que você é e tem o que você faz. São 2 coisas diferentes. Aquilo que você faz, por que esse propósito externo, que é aquilo que você faz, por que o propósito externo é secundário? Ele é secundário porque aquilo que você faz precisa emergir daquilo que você é. Anote isso. Aquilo que você faz precisa emergir daquilo que você é. Por quê? Porque senão, aquilo que você faz vai estar desconectado com aquilo que você é. Entendeu? Você é alguma coisa, você é um indivíduo, você é singular e agora você vai fazer algo. Aquilo que você faz precisa estar conectado com aquilo que você é. Senão, o que vai acontecer? Essa desconexão, ela vai criar atrito, ela vai criar resistência. E esse atrito, essa resistência que nasce dessa desconexão, vai acabar tirando a fluidez, vai acabar tirando o fluxo natural, vai acabar tirando a naturalidade, a espontaneidade da vida, vai acabar tirando a leveza, o encantamento, vai acabar tirando a alegria, a diversão, a vida, o trabalho, ganhar dinheiro. Isso supostamente é para ser divertido. Isso supostamente é para ser leve, espontâneo, natural. Mas por nós não entendermos essas coisas tão simples e tão óbvias, nós temos muitos problemas na vida. Então, o que nós estamos falando aqui? Aquilo que você faz precisa emergir daquilo que você é. Entenderam isso? Isso nos traz para o 3º propósito, que é o propósito supremo. O que é o propósito supremo? O propósito supremo é justamente você unir o ser com o fazer. Você alinhar aquilo que você é com aquilo que você faz. É isso que cria a leveza, é isso que cria a espontaneidade. É assim que você estrutura uma carreira. É focado nisso que você constrói a carreira ideal para tornar a sua vida mais leve, mais natural. Então, o propósito supremo da sua vida, e isso é uma coisa que... O que é um propósito, como eu falei? Você precisa se propor.
Então, você precisa se propor, sem ansiedade, sem estresse, sem canseira, sem tédio, sem pressão. Você precisa se propor, eu me proponho a entender quem eu sou, alinhar o que eu faço com o que eu sou, e aí você resolve o problema do seu propósito supremo. E preste atenção, no final da aula, daqui a pouco, eu vou fazer uma atividade para começar a construir o seu propósito supremo, tá bom? Nós vamos fazer uma atividade, 5, 10 minutos, você vai construir o seu propósito supremo. Então, aquilo que você faz passa a emergir daquilo que você é. Esse é o estado perfeito que você quer e que você precisa atingir na vida. Tá bom? E nessa série de aulas, nós vamos nos focar especificamente, preste atenção, nessa série de aula, nós vamos nos focar especificamente ao propósito externo, que é o fazer. Nós vamos ajustar isso aqui na sua vida, tá? Nós vamos fazer esse ajuste e vamos começar isso hoje, daqui a pouco. Você vai sair daqui já com uma ideia bem mais clara do que é o seu propósito supremo. Então vamos lá. Uma vez que você mergulhou fundo em você, uma vez que você encontrou a pepita, agora, como você vai lapidar essa pepita? Ou seja, como você desenvolve o propósito secundário, o propósito externo? Como você desenvolve o fazer? Como você desenvolve a sua carreira? E aí você vai dizer, peraí, mas o ser não é primário? Sim, mas eu já tenho falado muito sobre o ser, já fizemos muitas séries sobre o ser, nós trabalhamos isso profundamente já, e hoje nós vamos trabalhar nessa série, por isso ela se chama A Carreira, nós vamos trabalhar o propósito externo. Ah, mas eu ainda não encontrei o meu propósito interno. Não tem problema. Por quê? Porque se você resolver, se você entender como estruturar o seu propósito externo, você já tem 50% da equação na mão. Agora você busca os outros 50%. Então, como você desenvolve o seu propósito secundário? Tá? É isso que nós vamos trabalhar hoje e nas próximas aulas. E a primeira coisa que você precisa entender, o primeiro princípio, escreva aí, princípio número 1. O primeiro princípio do que fazer, se você quer crescer profissionalmente e se você quer ganhar mais dinheiro, é o seguinte. É um princípio, tá? O que é um princípio? O princípio número 1 significa o seguinte. Vou até exemplificar aqui para ficar bem claro e para você fixar. Você precisa ter uma prioridade e aí você precisa organizar e executar em torno dessa prioridade. Esse é o princípio número 1. Escreva esse princípio. Organize e execute em torno de uma prioridade. Escreva isso. Organize e execute em torno de uma prioridade. Vou te explicar agora o que é isso. Vamos por parte. Prioridade, organizar e executar em torno da prioridade. O que é organizar e executar? Estou falando aqui de estruturar a sua carreira. Eu já vou te dar um exemplo de como fazer isso. Primeiro eu vou explicar como esse princípio funciona. O que é organizar e executar? É agir. Organizar e executar é ação. É o planejar e o fazer. Na verdade, é o fazer, é o planejar e o executar. Então, e o que é prioridade? Prioridade sempre é aquilo que é mais importante. Não, minha prioridade agora é isso. Então, você está dizendo que para mim agora isso é o mais importante. Então, prioridade é o que é mais importante. Então, você precisa planejar e executar. Você precisa agir sempre em torno
daquilo que é mais importante. E o que é mais importante? É mais importante o que na sua vida? É aquilo que você quer. O mais importante na sua vida é aquilo que você quer. Então, você precisa organizar e executar sempre em torno daquilo que você quer. Olha como isso é simples, tá? Só que começa a complicar. Por quê? Porque aí vem a pergunta-chave. O que é que você quer? O que é que você quer? Esse é o grande problema. Você precisa organizar e executar em torno de uma prioridade. Só que você nunca para responder qual é a minha prioridade. Eu quero te fazer uma pergunta. Isso mudou minha vida, tá? Não torça o nariz para dizer, eu já sei. Bom, se você já sabe, se você aplica isso, se você já faz isso, então você está só reforçando isso, mas você deve estar muito bem na vida, porque a pessoa que faz isso, as coisas na vida, elas são muito simples, tá? É a gente que torce o nariz para as coisas simples, para o óbvio que nós ignoramos. Então, o grande problema da vida é que nós não sabemos o que nós queremos. São agora 20 horas e 28 minutos horário de Brasília. Faça de terça-feira, faça uma análise de sábado, faça uma análise dos 2 últimos dias, ontem e hoje, em torno do que você executou, em torno do que você executou as suas ações. Qual é a sua prioridade? Esse que é o grande problema. Porque você pode ter uma prioridade para o dia, você pode ter uma prioridade para a semana, você pode ter uma prioridade para o mês e você pode ter uma prioridade para o ano. O grande problema é que eu aposto que você tem talvez uma outra prioridade para o dia, mas você não tem prioridade para a vida. Quando eu falo de prioridade aqui, quando eu digo organizar e executar aqui, eu não estou falando das suas prioridades urgentes, as prioridades do dia. Eu estou falando da prioridade da sua vida. Qual é a prioridade da sua vida? Essa que é a grande questão. Você sabe o que você quer para a sua vida? Eu estou falando em termos profissionais, tá? Estou falando em termos de carreira. Você sabe o que você quer? Se você pensar um pouco, você vai dizer o seguinte, sim, eu sei o que eu quero. E aí você vai ter uma lista e vai dizer o seguinte, eu quero dinheiro, eu quero reconhecimento, eu quero paz, eu quero liberdade, eu quero uma casa grande, eu quero um trabalho bom. Você sabe o que você quer. Ok? Então é isso que você quer. Mas a pergunta é a seguinte, será que você organiza e executa em torno disso? Em torno do que você quer? Será que você organiza as suas ações em torno daquilo que você quer? Será que você faz as escolhas levando em consideração aquilo que você quer? Então eu quero que você faça essa grande reflexão nessa noite de hoje e você se pergunte qual é a minha verdadeira prioridade. Qual é a minha verdadeira prioridade? E aí eu te pergunto, como você sabe qual é a sua prioridade agora, nesse momento? Porque nem sempre a nossa prioridade é aquilo que nós pensamos que é a prioridade. E é muito fácil saber qual é a sua prioridade nesse momento. É muito simples você entender isso. Então, como você entende, como você sabe qual é a sua prioridade hoje? Você tem que pensar numa coisa seguinte, tá? Todos nós temos 4 recursos disponíveis. Então vamos colocar aqui. Essa é a minha prioridade.
Como é que você sabe qual é a sua prioridade? Estou dizendo que todos nós temos 4 recursos à nossa disposição. E onde nós investimos esses recursos, ali está a prioridade. A sua prioridade não está onde você diz que está. A sua prioridade está onde você investe os seus recursos. Se você tem R$1.000 e você tem uma prioridade de comprar um celular, você vai lá e compra o celular. Se você tem R$1.000 e a sua prioridade é ter um livro, você vai lá e compra um livro. Então, onde que está a sua prioridade hoje? Eu vou te explicar onde está a sua prioridade. E a partir disso, em 5 minutos você sabe qual é a sua prioridade hoje. E a partir disso nós vamos trabalhar como você vai mudar isso na sua vida. Então, são 4 recursos. Vamos explicar esses recursos, tá? Onde está a sua prioridade? É onde você investe o seu tempo. Onde você investiu as 24 horas do teu dia de ontem? Todos nós, eu, você, o Papa, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, todos nós temos 24 horas à nossa disposição. Esse é um recurso. Você tem um recurso chamado tempo. E você investe o seu tempo na sua prioridade. Se você investe 8 horas do seu dia num trabalho que te dá um salário mínimo, a sua prioridade é ganhar um salário mínimo. Por quê? Porque é ali que você investe o seu recurso chamado tempo. Você não pode... E amanhã nós vamos entender por quê. Você pode dizer, não, mas eu preciso dinheiro para pagar minhas contas. O salário mínimo, os R$2.000, os R$3.000, os R$10.000 que eu ganho, eles pagam as minhas contas. Não tem problema nenhum. Não há problema nisso. Eu não estou dizendo que você está certo ou errado. Eu estou dizendo que você precisa ter clareza. E a sua clareza é o seguinte, se você trabalha 8 horas para pagar as suas contas, você precisa ter clareza de que a sua prioridade é para pagar as contas. A minha prioridade é pagar as contas. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Mas você não pode se iludir. Minha prioridade... Não, 8 horas por dia para pagar a conta, essa é a sua prioridade. Você só tem tempo. O teu tempo é limitado, são 24 horas. Não adianta você sonhar em ganhar 18 milhões por ano se você investe 8 horas para ganhar um salário mínimo. Então, tempo. Onde você investe o seu tempo? Escreva isso, porque isso é uma reflexão, é uma análise muito individual que você tem que fazer. Onde você investe o seu tempo? Ali está a sua prioridade. Mas eu preciso... Não, você não precisa fazer nada na sua vida. Tudo são escolhas. Mas se eu não escolher trabalhar, quem vai pagar minhas contas? É uma escolha que você faz. É prioridade pagar as contas. E não estou dizendo que está certo, que está errado. Eu estou dizendo que isso é sua prioridade. E é uma escolha que você faz. Porque você pode muito bem voltar a morar com sua mãe e reduzir as tuas contas para 1/4 do que você tem de conta hoje, e você mora ali no cantinho e você põe a sua prioridade numa outra coisa. O seu recurso tempo. Então, esse é um fator. Como você sabe onde está a sua prioridade hoje? Olha onde você coloca seu tempo. Gente, eu sempre quis na minha vida ter um corpo definido, músculo, braço torneado, tudo bonitão, six-pack, né? O abdomenzinho. Eu sempre quis, mas nunca fiz. Por quê? Porque nunca foi minha prioridade ficar 1 hora, 2 horas por dia na academia. Eu simplesmente não tinha esse tempo para investir nisso. Então eu tive que abrir mão disso.
Eu tinha que fazer outras atividades físicas, mas eu não tinha a prioridade. Por quê? Porque pagar uma mensalidade, pagar um personal, pagar tudo isso, ia sugar o meu tempo, porque para pagar uma academia, eu também preciso de dinheiro, e dinheiro, tu precisa de tempo para ter dinheiro. Então, eu preferia, ao invés de ir para academia malhar, e não tenho nada contra quem malha, mas se tu quer malhar 2 horas por dia, você volta, trabalha 8, quer malhar 2 horas por dia, a sua prioridade é ter um corpo definido. Não tem problema nenhum, mas essa é a sua prioridade. E a minha prioridade era me tornar escritor. Então, o tempo que eu tinha, eu lia. O dinheiro que eu tinha, eu comprava livros. Eu não ia para academia. É questão de prioridade. Então, esse é um fator. O outro fator é a energia. Você tem 24 horas por dia, mas você tem uma energia limitada. A sua energia não é ilimitada. Então, qual que é a minha prioridade? A minha prioridade é estudar, é escrever. A minha prioridade é aprender, é pesquisar. Quais são as melhores horas em que eu tenho mais energia? De manhã cedo. Então, pela manhã, eu invisto a maior fatia do tempo na minha prioridade. Qual é a minha prioridade? É estudar, é pesquisar. Você está entendendo? A melhor fatia da sua energia, você precisa investir na sua prioridade. A maior parte do tempo, você precisa investir na sua prioridade. Você não pode dizer que a sua prioridade é estudar se você não estuda. Ou se você passa se você passa 10 horas do dia fazendo uma coisa e você estuda 1 hora por dia, a sua prioridade não é estudar. A sua prioridade é aquilo que você faz durante 10 horas por dia. Clareza. Eu não estou querendo dizer para você o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, mas você precisa ter essa clareza. A questão da clareza é a seguinte: onde está a minha prioridade? Essa pergunta que eu quero que você responda. E aí, se você disser, a minha prioridade está alinhada com o que eu quero. Eu quero ter um corpo malhadaço. Essa é a minha prioridade. Não quero dinheiro, não quero crescimento profissional, eu quero ter isso. Não tem problema, você tem que ir para a academia. Às 2, 3 horas ou 1h30, quanto tempo isso demanda. E aí, você tem que fazer, não pode deixar isso para 10 horas da noite quando você não tem mais energia. Você precisa investir a maior fatia da sua energia na sua prioridade. Então, tempo, energia. E qual é o outro recurso? Porque você tem um recurso chamado energia. Quando a energia acabou, escafudeu-se. Você não tem mais o que fazer. A outra prioridade é o capital. Capital. Você tem capital. O capital sempre é limitado. Qual é o seu capital? Tem 2 tipos de capital. Tem o capital, chama-se de intelectual, e tem o capital financeiro. Então, se você tem uma prioridade, vamos supor, você tem uma prioridade de ter um corpo malhado, você precisa pegar parte do dinheiro e investir na sua prioridade. Você precisa investir na academia, você precisa investir no nutricionista, você precisa investir no que é a sua prioridade. Se você quer estudar, você quer desenvolver mentalmente, você precisa pegar o seu capital financeiro, comprar cursos, comprar livros, ir para a faculdade, como tempo e como energia. E aí tem o capital intelectual. O capital intelectual é onde você coloca a sua atenção, onde você coloca o seu foco, onde você usa a sua imaginação. Você usa a sua imaginação para quê? A criatividade, você usa a criatividade para o quê? Você está assistindo todo dia coisinha engraçada e dando risada, e você gasta a sua criatividade, todas as suas coisas, sua inteligência. Com isso, a sua prioridade, você não pode dizer que a sua prioridade é outra coisa. Então, como é que você sabe qual é a sua prioridade? Olha onde você usa o seu capital. Olha no que você gasta o seu dinheiro.
o dinheiro que você tem. Porque se aperfeiçoar profissionalmente, desenvolver uma carreira custa caro. Você vai ter que ir para a faculdade. As pessoas estão dizendo, você não precisa ir para a faculdade. É só você comprar o meu cursinho. Em 4 meses você ganha o que uma faculdade ensina em 4 anos. Então, as pessoas falam isso, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você ia aí fazer uma cirurgia, você iria fazer uma cirurgia com um médico que aprendeu a fazer cirurgia num cursinho online? Você faria isso? Você contrataria um advogado se tivesse acontecido uma desgraça, onde você estaria equivocadamente sendo acusado de um assassinato ou de um roubo, de um assalto de banco? Você iria contratar uma pessoa que fez um cursinho de direito para defender a sua vida? Hã? Você iria contratar um dentista para fazer um implante dentário que fez um cursinho online? De 4 semanas? Então, nada contra cursos online. Eu tenho minha escola, o Clube dos 5%, eu tenho clubinho, volta e meia eu faço uma mentoria, estou fazendo lives, mas eu estou te dizendo que se você verdadeiramente quer se tornar uma pessoa diferenciada, você precisa aprender, e aprender custa caro, e não é necessariamente que você precisa ir para uma faculdade. Mas eu gastei vários anos da minha vida nos bancos universitários. Eu não me arrependo um dia. Tem dias que eu não aprendi nada, mas eu não me arrependo. Se alguém me pergunta, eu devo fazer faculdade? Eu digo, claro. Entendeu? Por quê? Porque é lá o lugar que a gente aprende. Então, o que acontece? Estou dizendo isso por quê? Porque você precisa investir em você. E não é um cursinho de como ficar rico que vai te ensinar a ficar rico. Isso também é importante. Muitas vezes tem muitas coisas nesses cursos que você não aprende na faculdade. Mas o que eu estou querendo te dizer é que você tem que olhar onde você investe o seu dinheiro, onde você investe a sua atenção, porque a sua prioridade está ali. E o quarto recurso que você tem, que é muito importante, são seus relacionamentos. Com quem que você verdadeiramente se relaciona? Você não... presta atenção, tem muitas pessoas que dizem o seguinte: você se torna a média das 5 pessoas com as quais você mais anda. E isso é bobagem, tá? É uma grande bobagem. Por quê? Porque você não se torna a média das pessoas com quem você anda. É o inverso. Você anda na média com pessoas que são iguais a você. Essa é a verdade. Então as pessoas que falam, você se torna a média das 5 pessoas com quem você anda, elas invertem tudo. Por quê? Porque se você gosta de cavalo, você vai andar com gente que gosta de cavalo. Se você não gosta de cavalo, e uma pessoa que gosta de cavalo vai perguntar para você, vem comigo hoje de tarde na hípica, assistir uma carreira de cavalo, tem uns cavalos bonitos lá, mas você gosta de futebol, e o time do seu coração vai jogar ali do lado. E o outro amigo teu diz, vamos lá assistir o jogo. Você vai assistir os cavalos? Não, você vai assistir o jogo. Então, você anda na média com as pessoas que são iguais a você. Então, você quer saber qual é a sua prioridade? Olha as pessoas com as quais você anda. Se você mudar a sua prioridade, você vai mudar as pessoas com quem você anda. Você está entendendo? Eu, por exemplo, não tinha escritores com quem andar. Mas eu andava com as pessoas intelectuais. Por quê? Me enfiava ali no meio. Vinha um fulano ali. Cara, eu conheci o Carpinejar assim. O Carpinejar veio na minha cidade. Eu fui lá. Tem uma foto. Uma das primeiras palestras que o Carpinejar fez. Ele deu um autógrafo nas minhas costas. Eu até hoje tenho essa foto. Eu conheci o Charles Kiefer, que é um escritor assim, ele veio fazer uma oficina literária lá na minha cidade, eu não tinha nem dinheiro direito para pagar, eu estava lá.
Então eu sempre andava com essas pessoas, mas eu não me tornei quem eu sou por andar com essas pessoas. Eu andava com essas pessoas porque elas tinham a mesma prioridade que eu. Então, com quem você anda determina qual a sua prioridade. Não é que se você vai andar com um rico, você vai ficar rico. Se a sua prioridade é ficar rico, você vai se antenar e vai dizer, pô, aquela pessoa tem dinheiro, eu preciso ouvir ela. Essa que é a verdade. Então, onde está a sua prioridade hoje? Onde você investe seu tempo, onde você investe sua energia, onde você investe seu capital, tanto intelectual como financeiro, e onde estão as suas relações. Então, é isso que eu quero que fique claro para você. É isso que eu quero que você entenda, que você acenda uma luz sobre isso. E durante o dia de hoje, o dia de amanhã e durante a noite de hoje, eu quero que você comece a refletir sobre isso. Você se pergunta, onde é que eu estou investindo o meu tempo? Onde é que eu estou investindo a minha energia? Onde é que eu estou investindo o meu capital? No que eu estou pensando a maior parte do tempo? O que eu estou visualizando? O que eu estou imaginando? Onde é que eu estou colocando a minha criatividade? Porque ali está a sua prioridade. E aí vem a questão. Quem são as pessoas com as quais eu me relaciono? Porque elas têm muito em comum comigo. Você não vai se tornar aquilo que as pessoas com quem você anda são. Mas as pessoas com quem você anda dizem qual é a sua prioridade. Por quê? Porque elas pensam igual a você. Senão você não andasse com elas. Você está entendendo? Então, qual que é o grande problema disso tudo? Tá? Qual é o grande problema disso tudo? A nossa prioridade, como eu falei antes, ela pode ser para hoje, ela pode ser para amanhã, ela pode ser para a semana que vem, ela pode ser para o mês ou ela pode ser para a vida. E essa é outra questão que eu quero que você responda. Você tem uma prioridade para a sua vida? Qual é a prioridade da sua vida? Escreva isso. Isso é uma pergunta sobre a qual você vai dançar comigo. Nós vamos dançar a valsa em torno dessa pergunta. Qual é a prioridade para a minha vida? Porque essa é a grande questão. O que é a grande questão? Que eu falei antes dos 3 propósitos. Mas se você definir a prioridade certa, eu vou colocar P de prioridade, C de certo. Se você escolher a prioridade certa, você automaticamente vai começar a investir tempo nessa prioridade. Você vai começar a investir energia nessa prioridade. Você vai começar a investir capital, tanto intelectual como financeiro, nessa prioridade. E as suas relações vão girar em torno dessa prioridade. É isso que eu falei antes, que se você alinhar o ser com o fazer, a coisa se torna natural. Você não precisa se esforçar, tipo, ai meu Deus, que coisa chata, eu agora vou ter que investir tempo na minha prioridade. Aí você não vai investir tempo na prioridade. As pessoas dizem, como é que eu paro de procrastinar? Como é que eu paro de postergar? Por que eu estou estagnado na vida? Porque você tem a prioridade errada. Ao invés da prioridade certa, você tem a prioridade errada. Por isso você não tem disciplina. Você não tem disciplina porque você não tem energia. Por isso você posterga, por isso que você, como se diz postergar? Procrastina. Você procrastina porque isso que é a sua prioridade tá errado. Então você prefere fazer uma coisa mais divertida e você deixa a suposta prioridade de lado. A prioridade errada é o seu problema. E eu não tô te vendendo nada, não vou vender nada, então eu não estou falando aqui para te induzir alguma coisa, mas pense o seguinte, tu não procrastina com tudo, tu só procrastina algumas coisas. Eu sou o maior procrastinador que tem. Faz mais de 10 semanas que eu quero assistir um filme que saiu. Eu estou procrastinando, por quê? Porque a minha prioridade não é o filme.
Eu tenho outras prioridades. Então, quando sobrar um tempinho, eu vou assistir o filme. Então, tu sempre procrastina, tu sempre tem falta de disciplina em algumas coisas e não em outras. Então, não é uma questão de, eu sou procrastinador. Ninguém é procrastinador e todo mundo é procrastinador. Todo mundo procrastina algumas coisas e todo mundo faz outras coisas. Não procrastina. Todo mundo tem disciplina para algumas coisas e tem disciplina para outras coisas. Então, não faça essa bobagem de comprar cursos sobre como desenvolver disciplina, sobre como parar de procrastinar. Por quê? Porque como sair da estagnação. Compre um curso chamado Como Determinar ou Definir a Prioridade Certa, porque aí o resto vem da avalanche. Se alguém tem um curso e diz assim, e eu não vou vender esse curso para você, tá? Mas se você encontrar alguém que diz o seguinte, como determinar a prioridade certa, porque se você tem a prioridade certa, você está alinhado em todos os aspectos da sua vida. Só que o problema é que a maioria de nós não tem uma prioridade para a vida. E como nós não temos uma prioridade para a vida, nós não organizamos e executamos em torno da prioridade. Aí você pergunta, mas o que é? O que eu preciso organizar e executar? Você precisa usar os seus recursos, você precisa organizar e executar tempo em torno da sua prioridade. Você precisa organizar e executar energia em torno da sua prioridade. Você precisa organizar e executar o capital em torno das suas prioridades e a mesma coisa o seu relacionamento. E isso aqui, tá? Isso aqui tá no livro Seja Singular, Energia, isso é uma coisa que eu escrevi, isso é uma coisa que eu inventei. Por quê? Porque eu apliquei isso na minha vida, tá? Mas eu aprendi isso, com o Valdir Binch. Escrevi o livro com o Valdir Binch, que é o pai da Gisele Bündchen. Então, o que acontece? A maioria de nós não tem uma prioridade. Aí a gente não organiza e não executa em torno dessa prioridade. E com isso, nós desperdiçamos os nossos recursos. Você desperdiça tempo, energia, capital e as relações. Então, a primeira coisa que você precisa fazer na vida, em relação ao propósito externo, é definir uma prioridade para a sua vida profissional. E aí, uma vez que você definiu essa prioridade em torno da sua vida profissional, aí você vai perguntar, mas como que eu vou organizar, como eu vou saber qual é a minha prioridade? Isso nós vamos trabalhar amanhã, nós vamos por parte, tá? Primeiro você precisa entender por que você precisa uma prioridade. Então, em torno disso, você vai organizar e executar os seus recursos, que é o tempo, que é a energia, que é o capital e que são as relações. Eu vou dar um exemplo da minha vida, tá? Um exemplo da minha vida. Quando eu tinha uns 19 ou 20 anos, eu decidi que eu iria ser escritor. Essa era a minha prioridade. E lembre sempre, a sua prioridade, ela nunca pode ser o ter. A minha prioridade é ter uma caminhonete. A minha prioridade é ter uma casa. A minha prioridade é ter um avião. A minha prioridade é ter isso. Por que não pode ser o ter? Tem que ser o fazer. Por quê? Porque tudo que tu tem vem do que tu faz. O que vai te trazer o ter é o fazer. Então, o fazer vai te trazer o ter. Lembra do que eu falei no início? O dinheiro é sempre uma recompensa daquilo que você faz. Quando você tem o dinheiro, aí você pode fazer com o dinheiro o que você quer. Você pode executar a sua prioridade, mas não adianta tu ter uma prioridade de comprar uma casa e você passa a vida inteira com essa prioridade, mas você nunca faz nada no sentido de ter esse dinheiro que você precisa. Então, a minha prioridade era ser escritor. E em torno dela, eu organizei os meus recursos.
Enquanto que as outras pessoas iam nos bailão que tinha lá, eu estudava. Minha prioridade não era arrumar uma namorada, pode ser a sua, mas a minha não era. Se você tem prioridade de arrumar uma namorada, não adianta ficar trancado dentro de casa, você tem que ir na festa, você tem que ir no boteco, você tem que ir no bailão. Então, a energia, a melhor parte da minha energia eu sempre botava naquilo que era a minha prioridade, capital. Às vezes eu trabalhava para me sustentar, mas mesmo trabalhando para me sustentar, o meu foco, a minha atenção nunca verdadeiramente estava no meu trabalho. Eu sempre tinha uma segunda intenção, que era a minha prioridade. Então eu estava ali trabalhando, mas eu não me dava 100% para esse trabalho. Esse trabalho só queria o dinheiro. Por quê? Porque eu fazia o básico, porque o meu foco, a minha atenção está na minha prioridade. É assim que são as coisas. As relações, já falei. Né? Eu não me relacionava com pessoas. E mesmo quando eu gostava muito de pessoas que não eram intelectuais, mas que sabiam contar uma história. Contadores de história. Eu queria aprender com eles a como contar uma história. Entendeu? Então, prometi para vocês, estamos chegando no final, que nós ia definir a prioridade, ou pelo menos começar a definir a prioridade. Então, eu também disse para você pegar um papel e uma caneta na mão, tá? Se você não fez isso, você vai perder agora, porque a sua prioridade não é aprender, a sua prioridade é ouvir. Por quê? Porque eu vou agora passar para você uma atividade para que em 5 minutos, aula 1, nós vamos ter aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, mas eu quero que tu já saia dessa aula com alguma coisa escrita em relação à sua prioridade profissional, de carreira. Então nós vamos escrever isso, eu vou te orientar agora a como escrever a sua prioridade. Antes eu falei do livro Seja Singular, e agora eu vou abrir aqui o livro As 16 Leis do Sucesso, e vou abrir aqui na página 133, se você tem o livro, depois você olha, se você não tem, não tem importância. Nós vamos agora escrever a sua prioridade profissional na sua vida. Está pronto? Tem papel? Tem caneta? Sério? Então vamos lá. Eu quero que você responda 5 perguntas que eu vou te fazer agora, tá bom? Essas 5 perguntas, elas são muito simples. Eu não quero que você pense sobre a resposta. Eu não quero que você pense sobre a resposta. Eu quero que você escreva a primeira palavra que vai vir na sua mente. Então você tá com o papel, você tá com a caneta, eu vou fazer uma pergunta, vai pipocar 1 ou 2 palavras na sua mente e eu quero que tu escreva essas palavras uma abaixo da outra. Assim. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Eu não quero que você pense, eu quero que você escreva o que vai pipocar. A primeira palavra que vai pipocar na sua mente. Então, primeira resposta, segunda resposta, terceira resposta, quarta resposta e quinta resposta. Faça isso para você começar a ter clareza sobre a sua prioridade na vida, tá? Então, não tente complicar a resposta, vá muito direto ao assunto. 5 perguntas, tá? A primeira coisa que eu quero que você escreva tá aqui, ó, do livro As 16 Leis do Sucesso, tá? Eu e Napoleão Hill. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você escreva. Quem é você? Mas escreva seu nome. Não filosofe. Seu nome. Resposta simples. Apenas responda com o seu nome. No meu caso, assim, quem é você? Jacob. Pronto. Eram 5 perguntas, você já respondeu 1. Agora vamos responder as outras 4, tá bom? É fácil, é simples. Segunda pergunta. Vou explicar. A segunda pergunta, se você já faz o que você gosta, você escreve o que você faz. Se você
ainda não faz o que você gosta, escreve o que você gostaria de fazer, tá certo? Então, o que você faz ou o que você gostaria de fazer, uma palavra só. O que você ama fazer? Você ama cozinhar? Você ama escrever? Você ama cantar? Você ama cuidar da sua saúde? Você ama estudar leis? Você adora fazer cálculos? Você gosta de tratar os dentes das pessoas? O que você realmente ama fazer? Escreva. O que você ama fazer? 2 palavras. No meu caso seria escrever. Primeira pergunta, Jacob. Segunda, escrever. Olha como é simples. Tá respondido, que pipocou na sua mente, você escreveu. Eram 5 respostas. Você já fez 2, faltam 3. Vamos para a terceira. Para quem você faz isso? Olhe para a atividade que você escreveu na resposta anterior e pense, para quem você fez esse trabalho? Ou faz? Por exemplo, você faz isso para crianças, para empresários, para mulheres? Para que tipo de crianças, para que tipo de mulheres? Quem são essas pessoas que usufruem do seu trabalho? Escreva isso. Você respondeu a pergunta 2, era assim, o que você faz? Agora, a pergunta 3, para quem você faz isso? É muito simples. Para quem você faz isso? Então eram 5 perguntas, você já respondeu 3. Quarta pergunta, que eu quero que você responda, 2 palavras, só 2 palavras. Na pergunta 3, você respondeu para quem você faz isso. A pergunta 4 é, do que essas pessoas precisam que as faz virem até você? Por que as pessoas precisam disso que você faz? Então, esse é o momento de descrever a necessidade que elas têm e que você supre com o seu trabalho. Ou seja, do que essas pessoas precisam ou necessitam a ponto de fazê-las vir até você para obter aquilo que você tem. 2 palavras só. Não complique sua resposta. Por exemplo, se você trabalha numa creche, o que você faz? Pergunta 2. Se você respondeu, eu trabalho numa creche, a pergunta 3, para quem você faz isso? Para mães ocupadas. 5. Do que essas pessoas precisam que faz vir até você? Elas precisam que eu cuide das crianças delas. Só isso. Não complique, só isso. Então eram 4 perguntas, 5 perguntas, você já respondeu 4. A quinta, ela é um pouco diferente da quarta. Na quarta, você respondeu do que essas pessoas precisam. E agora, na quinta, você vai responder por que elas precisam disso. Por que elas precisam disso? Como a vida dessas pessoas melhora com aquilo que você oferece a elas? Isso é o porquê elas precisam disso. Então são essas 5 perguntas. A primeira pergunta, quem é você? Seu nome, o que você faz? Cuido crianças. Para quem você faz isso? Para mães ocupadas. Do que elas precisam, que elas vêm até mim, elas precisam que eu cuide das crianças delas. E por que elas precisam disso? Para ter mais tempo livre. Para fazer o que elas gostam de fazer. Seria fácil assim. Agora, o que eu quero que você faça? Para encerrar isso, eu quero que você junte as 5 respostas. Pegue as 5 respostas e junte elas numa frase. Pega as 5 respostas e junta elas numa frase. O que saiu? É isso é uma prioridade profissional. É uma prioridade profissional. Se você olhar agora,
juntar as 5 coisas, quem é você? Eu sou Jacob, o que você faz? Eu escrevo livros. Para quem você faz isso? Do que as pessoas precisam? E qual é o resultado que elas têm com isso? Você vai ter ali uma ideia central do que é a sua prioridade profissional. E eu falei, se você não gosta do que você faz, pense e reflita sobre o que você faz. E aí, o que acontece? Você vai já ter ali, lógico que de repente você vai ter que lapidar, você vai ter que pensar um pouco sobre isso. O Dani pergunta qual é o capítulo do livro, é o capítulo 7, tá? O capítulo 7 do livro As 16 Leis do Sucesso. Então, o que eu quero que você faça? E aí, por exemplo, tem a Freita, não sei o que, ela diz o seguinte, eu não sei o que eu gosto. Se você não sabe o que você gosta, você precisa voltar para o propósito primário. Saber quem você é, porque se você nem sabe do que você gosta, então você está assim, suprassumamente perdido no seu pensamento. Então você precisa primeiro ajustar o propósito primário. Entendeu? Então, o nome do livro é o livro As 16 Leis do Sucesso, tá? É um estudo que eu fiz sobre as 16 leis do Napoleon Hill, tá? Então, o que acontece? Tudo que eu ensinei aqui está nesses 2 livros, nesses 2 livros, tá? Mas o que eu quero que você faça? Eu quero que você pense, que você reflita sobre isso, porque amanhã nós vamos começar a ver o que você tem que fazer, qual é o próximo passo, como você tem que fazer. Porque tem uma coisa muito séria, tá? Se você não se tornar um expert em alguma coisa, se você não se tornar bom em alguma coisa, para de se iludir. Você não vai ganhar dinheiro. A menos que você ganhe a loteria, e isso é uma ilusão. Mesmo que você ganhe a loteria, você vai perder tudo porque você não sabe administrar esse dinheiro. Então, o que eu quero que você pense? Amanhã, nós vamos dar continuidade, nós vamos encerrar agora, que eu nem queria ir, eu queria fazer uma live de 45 minutos, mas a gente sempre foge do tempo. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo. Dever de casa. Olhe para a sua prioridade, se pergunte, se foque, pense até doer, qual a minha prioridade? Dá uma olhada nisso que você escreveu, comece a lapidar isso, tá bom? Aqui tem alguém perguntando, e quando você quer, Sunny Claire Campos, e quando você quer mudar de carreira, de prioridade profissional? É simples, começa por mudar a sua prioridade. Nós vamos falar isso na última aula da série, mas você muda a sua prioridade, você quer mudar de carreira, qual é a sua prioridade? A próxima carreira. Começa a investir tempo, começa a investir energia, começa a investir capital e comece a mudar as relações. É isso aí. Tá bom? Tamo junto, um forte abraço. Até amanhã, às 20 horas. Continuamos a nossa jornada. Tamo junto.